Convido você a abrir a palavra do Senhor, Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 6. Nós estamos nesta série de pregações chamada de Jerusalém aos confins da terra, e hoje nós vamos meditar nessa porção, Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Todos encontraram? Amém? Diz assim para nós a palavra do Senhor: e percorreram a região frígio-gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nesse instante pela tua palavra que foi lida, na qual teremos o privilégio, Deus, de meditarmos. Que o Senhor continue falando conosco. Como é bom, Deus, estarmos reunidos, estarmos diante da tua palavra, e que o nosso coração seja terra boa para receber esta porção que nos cabe neste final de tarde. Nós agradecemos por isso, Pai, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Nós estamos muito acostumados com a ideia de que Deus abre portas. Então, quando alguém diz para nós assim, olha, Deus está fazendo algo na sua vida, sabe aquilo que você quer? Sabe aquele sonho, aquela oportunidade que você tanto quer? Deus está trabalhando e vai acontecer em breve. Então, esta ideia de que Deus abre portas, nós estamos muito acostumados com ela. E ela é real. A Bíblia Sagrada é enfática no fato de que Deus realmente abre portas. Diversas narrativas bíblicas têm essa certeza. Uma que eu particularmente gosto muito é a narrativa de Êxodo, capítulo 17, quando o povo de Israel, em peregrinação, acampa-se num lugar chamado Refidim, e lá em Refidim não tem água para beber. E aí Deus, então, da rocha faz brotar água. E o evangelista Lucas captou isso muito bem ao dizer que nada é impossível para Deus. Então, nós estamos acostumados, porque é uma ideia verdadeira, bíblica. Não há nada de errado em pensar assim, crer assim, de que Deus abre portas. Essa é uma verdade bíblica. Deus abre portas. Mas tão verdade quanto a verdade bíblica de que Deus abre portas, Deus também fecha portas. O Deus da Bíblia Sagrada é também um Deus que fecha portas. É um Deus que impede possibilidades. É um Deus de negativas. É um Deus que encerra possibilidades. É um Deus que fecha caminhos. Só que nem sempre nós acolhemos bem esta outra faceta da verdade bíblica. Porque nós estamos acostumados. Deus abre portas. Amém. Amém. Mas Deus também fecha portas. E a grande verdade bíblica é que amém também. Sabe por quê? Porque Deus fecha portas sempre na finalidade de nos abençoar. Sempre na finalidade de que os seus propósitos, que são maiores do que os nossos, sejam cumpridos. Ele, enquanto Pai, enquanto Todo-Poderoso, enquanto aquele que sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para nós, na nossa incompetência da vida, na nossa infantilidade com a vida, na nossa pressa com a vida, desejando coisas ruins, pensando que são boas para nós, Ele, enquanto um Pai amoroso, bondoso, vai lá e fecha a porta. Por quê? Porque Ele nos ama.
Então, as negativas de Deus são maravilhosas para nós. Eu fico pensando na minha vida, e a Leide, que é minha esposa, sabe de muitas e grandes histórias da minha vida. Hoje eu olho para trás e falo assim, onde eu estava com a cabeça quando eu me prestei em ajoelhar diante de Deus para pedir um negócio desse? Se eu voltasse lá, eu me daria um tapa. Falo assim, você ficou louco? Onde você está com a cabeça de pedir, de gastar tempo desejando uma coisa dessa? E hoje eu olho para trás e falo assim, Deus, graças a Deus que aquela maçaneta que eu insisti, sabe, que eu fiquei lá forçando, tentando abrir, graças a Deus que o Senhor colocou ali vamos dizer, um querubim, né, uma espada de fogo, seja lá o que você queira, colocou ali e eu não consegui passar. Porque hoje, por causa daquele caminho fechado, que aos meus olhos eram positivos, eu encontrei um caminho melhor. Então, Deus abre portas, amém. Mas Deus fecha portas, amém. Porque sempre por trás das respostas de Deus, positivas ou negativas, não no sentido de que positivo é bom, negativo é mal, mas no sentido de sim e não, ambas quando vêm de Deus são excelentes para nós. Devem ser acolhidas por nós de uma maneira boa. E esse texto que nós lemos é um texto que nos ajuda a entender isso. Paulo, Silas estão em viagem missionária. A partir do capítulo 16 de Atos, nós temos a narrativa aí do que vai ser conhecida na teologia como a segunda viagem missionária de Paulo. E aí eles vão caminhando, passando pela região da Síria, da Cilícia, vão revisitando as igrejas plantadas. Quando chegam na cidade de Listra, Timóteo se junta a eles nessa missão e eles vão caminhando. E o texto vai dizendo que, versículo 5, que nós não lemos, vai dizer que as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia aumentavam em número. É uma das formas que Atos tem para dizer para nós que Deus estava com eles. Então Deus estava com eles nessa empreitada. Então eles saíram do lugar onde estavam, foram revisitando as igrejas plantadas, com o coração cheio de boas intenções, coração colocado na missão, querendo pregar a palavra, e Deus vai abençoando. E aí o versículo 6. Percorreram a região frígio-gálata, desejosos de pregar o evangelho na Ásia. Então preste atenção nisso, eles estão em missão, desejosos pela missão, querendo cumprir a vontade de Deus, desejam ir para a Ásia, têm esse desejo no coração. Ou seja, boas intenções, boas estratégias, o coração queimando, desejosos de ver Deus fazendo mais, vamos para a Ásia. O que acontece? O Espírito Santo os impediu de ir para a Ásia. Não está falando aqui que o diabo se levantou, não está falando que Paulo ficou com preguiça, desanimou, aquele povo lá não merece, eu não vou. Não. Estavam desejosos, a intenção era boa, o projeto era bom, os envolvidos eram habilitados para isso, mas o Espírito Santo impediu. Ou seja, o Espírito fechou uma porta. Eles estavam com o coração inclinado para a Ásia, é para lá que nós vamos. Vamos embora, Silas, vamos embora, Timóteo. Vamos dizer, o negócio vai ficar estreito lá, vamos embora. O texto não relata para nós o que aconteceu e como eles chegaram à conclusão de que não era para ir para a Ásia. Alguma coisa aconteceu, algum problema aconteceu e eles entenderam. Essa porta foi fechada, mas é bonito a sintonia, a percepção, o zelo. E aí Lucas capta isso de uma maneira muito, muito sensível e cuidadosa, coloca: o Espírito Santo impediu. Não foi o diabo, não foi a preguiça, não foi a falta de dinheiro, não foi, o Espírito Santo impediu. E aí, chegando perto de Mísia, então eles desviaram a rota. Não dá para ir por aqui, então vamos pelo outro lado. Então eles desejaram ir para o outro lado. Ok, se a Ásia não está dando, vamos para a Bitínia.
Então vamos mudar a nossa rota e inclinar o coração agora para a Bitínia. É para lá, vamos embora, Timóteo, vamos embora, Silas, lá vai dar certo, vamos embora. E aí quando eles inclinaram o coração e começaram a migrar em direção à Bitínia, já estavam passando pela Mísia, o que acontece? O Espírito de Jesus não permitiu. Então, de novo, não é o diabo, não é o cansaço, não é o dinheiro, não é a falta de estratégia, o desânimo. O próprio Espírito de Jesus os impede de ir agora para a Bitínia. Então, duas tentativas, bateram em duas portas. E as duas portas foram fechadas pelo próprio Deus. E, de novo, a sensibilidade que às vezes nos falta, de perceber que quando uma porta é fechada, não é um fracasso, não é contrariedades à nossa fé, não é ausência de Deus. Pelo contrário, às vezes é o resultado do amor de Deus na nossa vida. E aí Lucas, com essa sensibilidade, capta isso e nessas duas oportunidades, juntamente com Paulo, com Silas, com Timóteo, vamos dizer, ele engrossa essa fila de perceber que Deus estava nesse projeto, mesmo sendo um projeto de negativa. Porque qual é a conta que nós fazemos? Geralmente é muito simplista e perigosa. Se deu certo, ou seja, se abriu, se prosperou, se as coisas estão funcionando bem aos olhos humanos, é de Deus. Essa é a conta. Agora, se o negócio travou, eu desejo muito aquilo, é aquilo que meu coração estava inclinado, e o negócio não anda, na hora é fácil. Sai, diabo. Na hora, tira o pé da minha bênção, diabo. Você não vai me deter, não. Eu sonhei tanto com isso, eu desejei tanto isso, lutei tanto por isso. A conta que a gente faz é essa. As portas abertas, Deus é generoso. Aí a gente entra com tudo. As portas fechadas, é o diabo. É fato. Eu não sou filho? Eu não sou amado? Deus não me ama abundantemente? Então ele não vai falar não. Essa é a nossa concepção moderna de paternidade, de maternidade. A concepção moderna que a gente tem. O amor, na nossa concepção moderna, não conhece negativas. O amor, na nossa sociedade moderna, não conhece as negativas. E o amor, na perspectiva bíblica, ele tem essas duas facetas. Tem a faceta das positivas e a faceta das negativas. Por quê? Porque Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele fecha portas. Portas que aos nossos olhos poderiam, ou melhor, deveriam ser boas. Porque tem porta que fecha que você fala assim, por que não deu certo? Deveria ter dado certo. Por que não deu certo? Por que abriu para o fulano de tal? Que não fez a metade dos esforços que eu fiz. Por que abriu para o fulano? Eu gastei minha força, virei noite, corri atrás, batalhei e não deu certo. Bateu na trave. Quase. Quase? Isso mesmo, Maite. Está prestando atenção. Bateu na trave. Né? Não deu. E aí a gente fica pensando. E aí Paulo ensina para nós algo positivo. Paulo tem sensibilidade. Porque Paulo está sujeito à vontade de Deus. E Paulo sabe de uma coisa que nós esquecemos às vezes. Que Deus ele é bom. Que Deus é bom. Que Deus nos ama. E que Deus está fazendo o máximo, o possível, para que nós entendamos isso e desfrutemos da sua bondade. Mesmo que Ele tenha que fechar portas para nós, para que nós não entremos
por caminhos perigosos. E Paulo sabe disso. Por isso essa sensibilidade maravilhosa no texto. Vamos para a Ásia. Não deu. Vamos para a Bitínia. Não deu. E qual é a conclusão? O Espírito fechou, Jesus fechou. O que é que nós fazemos? Vamos aguardar de Deus o que Ele quer então. Se Ele não quer que eu vá para a Ásia, se Ele não quer que eu vá para a Bitínia, até onde eu consigo chegar? Troade. O que é que a gente faz em Troade? Espere. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor e não se precipite. Conheça a vontade de Deus. Espere até Deus dar a você um sinal nítido daquilo que Ele quer. Não vá entrando, não vá forçando as portas. E reconheça a presença de Deus nas negativas da vida. Reconheça isso. Quantas oportunidades ruins nós entramos, gente. Quantas situações. Quantas pessoas perdem a saúde por causa de um negócio ruim, uma amizade ruim, um relacionamento tóxico. Quantas pessoas vão perdendo a saúde, vão perdendo o ânimo, vão perdendo as forças. Desejaram tanto aquilo, tanto, e não prestaram atenção. E é muito importante a gente perceber, como eu falei, o texto não deixa nítido para nós, não descreve como eles foram impedidos. Talvez você leia esse texto, você deve ter pensado que eles estavam indo para o guichê, né? O ônibus para a Ásia vai sair, e quando eles estavam entrando para o guichê, um anjo apareceu, amarrou as mãos de Paulo, levou ele para o canto e falou, daqui você não entra. Não foi assim, tenho certeza. Porque a gente às vezes projeta uma espiritualidade deslocada da vida, e a gente perde os sinais que Deus vai colocando para nós, das suas positivas e das suas negativas. A gente precisa ter esse feeling, sabe, essa sensibilidade, para a gente perceber quando não é para entrarmos, quando é para entrarmos. E Paulo percebeu isso. E qual é o resultado disso? A continuidade do texto, do capítulo 16, se nós prestarmos atenção e lermos com atenção, o que nós vamos perceber no capítulo 16 são sinais, são indícios de que Paulo tomou a melhor postura, de que as duas negativas de Deus para Paulo e seus companheiros, essas duas negativas os alinharam a uma grande positiva de Deus, que trouxe frutificação abundante para a vida deles e para a missão para a qual Deus estava chamando. Às vezes nós não temos frutificação porque nós insistimos onde não é para a gente insistir. Nós queremos avançar por caminhos que não são os nossos, fazer aquilo que não nos compete, avançar por trilhas perigosas, mesmo Deus sinalizando. E aí, ao longo desse caminho perigoso que nós assumimos, nós vamos perdendo a nossa força. E como frutificar? Se ao longo desse caminho nós vamos perdendo a nossa força. O que Paulo faz? Paulo retrocede. Vamos ficar aqui. E o que acontece em Troade? Ele tem uma visão. À noite ele tem uma visão em que um homem da Macedônia aparece para ele e diz assim, passe a Macedônia e nos ajude. Venha para a Macedônia. Há em Macedônia uma urgência do céu, um projeto do céu, e você fará parte disso, vocês farão parte disso. E aí Paulo acorda, Paulo abre os seus olhos e ele entende uma coisa, Deus nos quer na Macedônia, vamos embora. Paulo está atento aos sinais. Se Deus impedir você de ir por um caminho, tenha certeza de uma coisa, Ele vai apontar o caminho certo. Não se desespere. Deus não vai nos abandonar no deserto. Deus nunca abandonou o povo no deserto, mas o povo ficou rodando no deserto porque fechou os olhos para os sinais que Deus estava dando. Não é que Deus estava brincando com eles. Eles fecharam os seus ouvidos, fecharam os seus olhos e por isso ficaram lá, 40 anos rodando. Deus não quer isso para nós. Mas a gente precisa abrir os nossos ouvidos para entender os caminhos que Deus tem para nós.
Deus vai apontar para você um caminho. É necessário termos fé, termos essa disposição, termos esse entendimento de que Ele tem para nós um caminho. O que Paulo faz? Paulo então vai para a Macedônia. E aí o relato da missão de Paulo na Macedônia não deixa para nós dúvida alguma de que era o caminho de Deus para ele. Por quê? Na Macedônia, a primeira cidade que Paulo chega, Filipos. Em Filipos, ele encontra-se com uma mulher chamada Lídia, prega o evangelho para ela se converte e se torna a primeira discípula de uma das igrejas mais marcantes do ministério de Paulo. Uma das igrejas mais parceiras na missão realizada pelo apóstolo Paulo. Basta você ler a carta de Paulo aos Filipenses que você vê a interação desse apóstolo, o carinho dessa igreja com esse apóstolo, o coração generoso dessa igreja. É em Filipos que nasce essa igreja maravilhosa, por meio dessa mulher chamada Lídia. Na mesma cidade, ele cura uma jovem que está possessa de um espírito de adivinhação. Uma jovem que, além de ser explorada espiritualmente, era explorada financeiramente. Porque ela era escrava de mercadores da religião, mercadores da fé, que usavam esse momento da vida dela para ganhar dinheiro às custas dela. E aí Paulo liberta essa jovem. E isso traz assim, um transtorno para Filipos, porque era a fonte de renda para esses homens. Dá uma confusão, Paulo é preso, e aí na prisão Paulo tem uma das maiores experiências que alguém poderia viver. Paulo na prisão, aprisionado, louvando a Deus, ele recebe uma libertação de uma maneira sobrenatural. Há um terremoto, Deus o livra daquela prisão de uma maneira sobrenatural. Todas as celas são abertas e nesta prisão, num lugar impróprio, num lugar improvável, acontece mais uma conversão. O próprio carcereiro daquela prisão entrega a sua vida ao Senhor, depois toda a sua família, todos são batizados e a igreja em Filipos vai só crescendo, só avançando. Dali, Paulo parte para Tessalônica. Em Tessalônica também ele tem a plantação de uma igreja, ele vai avançando, depois ele segue para Atenas, vai avançando, segue para a cidade de Corinto e depois a cidade de Éfeso. Em todos esses lugares em que Paulo vai passando, ele deixa uma igreja plantada. Então você tem a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica, você tem a igreja em Corinto, igreja em Éfeso. E além dessas igrejas plantadas por Paulo, essas 4 igrejas citadas aqui, nós temos 6 epístolas de Paulo direcionadas a essas comunidades, a essas igrejas, que são para nós hoje um tesouro espiritual. Tesouro espiritual. Nós hoje, em 2020, nos alimentamos dos escritos que originaram dessa experiência do apóstolo Paulo. Tudo por quê? Porque Deus fechou 2 portas. Deus deu 2 negativas para Paulo e direcionou ele para um lugar. Mas nós sabemos que são experiências maravilhosas não só por causa dessa frutificação, porque toda essa trajetória do apóstolo Paulo foi acompanhada de dificuldades. Porque em Filipos eles foram açoitados, foram presos, tiveram as suas roupas rasgadas, foram aprisionados. Em Tessalônica eles foram zombados, foram perseguidos. Em Corinto eles foram levados em tribunal, passaram por diversas dificuldades, mas venceram todas elas. Porque assumir o caminho de Deus para nós não significa que nós não teremos dificuldades. É outra conta perigosa que a gente faz. É de Deus? É. Então vamos embora. Aí na primeira dificuldade você não falou que era de Deus? Eu entendi errado? Não. Quem disse que ser de Deus nos isentará de dificuldades? A grande promessa que nós temos é que Deus está conosco, que Ele nos acompanha. E todas essas dificuldades enfrentadas por Paulo, por Silas, por Timóteo, por todos os seus cooperadores foram superadas.
Porque a grande certeza que Paulo tinha é que quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós estamos na rota que Deus tem para nós, dificuldade alguma pode nos parar. Dificuldade alguma pode parar aquele que está andando debaixo de um propósito, aquele que está alinhado ao caminho do Senhor. E essa experiência de Paulo nos ensina uma grande lição, que nós sempre devemos confiar na bondade e nas respostas de Deus para nós. Porque Ele sempre tem o melhor por nós. Ele sempre deseja, Ele sempre faz o melhor por nós, porque Ele, como Pai, sabe o que é melhor para nós. Talvez Paulo andava carregando no coração o ditado do sábio Salomão: o coração do homem, do ser humano, pode fazer planos, mas a resposta certa, a resposta sábia, vem dos lábios do Senhor. Então Ele sabe, e não há nada de errado colocar os nossos planos diante do Senhor, não há nada de errado. Mas nós precisamos lembrar disso, que a resposta sábia, a resposta final, a resposta definitiva virá de Deus para nós. Então esta é uma lição que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que nós estamos diante de um Deus bom, um Deus que abre portas. Não há impossibilidades para Deus, não há. Se for necessário, Ele vai abrir uma fonte para você no meio do deserto, creia nisso. Mas nós também estamos diante de um Deus que fecha portas, que trava o nosso caminho, que fecha uma trilha. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos. E se for necessário chatear você para proteger você, saiba que Deus fará. Porque é o que pai e mãe faz. É o que minha mãe fez, é o que meu pai fez. O tempo todo. Era muito melhor garantir uma vida do que ficar desconfortável com um beiço de adolescente. Biquinho. Se for necessário, Deus chatear você para que você desfrute de vida, saiba que Ele fará. Sabe por quê? Porque Deus ama você. Deus deseja o melhor para você. E Deus quer colocar você no caminho da vida. E nós não temos a capacidade de discernir bem e mal. Essa é a grande verdade que está nas primeiras páginas da Bíblia. Todas as vezes que nós trazemos para nós essa ilusão de que nós teremos a capacidade de discernir bem e mal, nós quebramos a cara, nós caímos. Nós fazemos isso na dependência dEle, confiando na bondade dEle. Quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, e aí Ele vai abrindo para nós, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Sabe para quê? Para que possamos desfrutar vida. Então saiba disso, Deus abre portas, não há impossibilidades para Deus, mas saiba disso, Deus fecha portas, porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos. Então, diante das negativas da vida, procure saber, é resultado do amor de Deus para mim? É. Obrigado, Senhor. Não deu certo? Não, estou chateado, está doendo, eu queria tanto, era o que eu mais sonhava, mas era nocivo para mim? Era, meu filho, era, minha filha. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu sei que logo ali tem algo melhor me esperando. Obrigado, Senhor. Se coloque de pé, quero orar por você.